Olá, gêmeos! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam com as melhores energias. Hoje nós faremos a leitura gravada, tá? Porque aquele link, como ele é gratuito, eu ultrapassei o limite. Então, não posso fazer isso toda semana, tá bom? Então, tudo tem um propósito, tudo que acontece tem um propósito, nada é por acaso, não existe acaso. Então, nada é por acaso. A gente tem que sair da zona de conforto mesmo, né? A gente não pode criar aí as rotinas, né? E nem planejamento, porque planejamento ele é bom para organizar, mas a gente sempre tem que ter plano A, plano B, plano C, plano D. Por que eu estou falando isso, gêmeos? Não sei absolutamente nada do que eu estou falando. Mas olha, ontem eu tive confirmações que as coisas que eu falo não vêm de mim mesmo, né? Quando eu deixo o ego de fora, deixo ele ali dormindo e sigo a minha intuição e falo, quando alguém pergunta, eu pego e falo, não no impulso, não na impetuosidade, não que aí já seria o ego, né? Naquele momento assim que a pessoa fala e vem uma resposta, aquilo ali é a intuição, é a nossa consciência divina, nossa consciência crítica mesmo, né? Não é nós, não sou eu falando, não é o outro falando para nós, mas sim a essência divina conversando. E eu aqui abri aqui uma mandala aqui para vocês, tá? Essa mandala aqui, olha, tem os dois lados, né? E eu vou ler para vocês, que eu senti intuído para abrir essa cura vibracional aqui para vocês, abrir a leitura para vocês, gêmeos, nessa leitura aqui, tá? Então, saiu aqui para vocês, aí aqui vai ter a afirmação, tá? E aqui veio aqui para vocês falando sobre brilhantismo e razão. Por quê? Agora a gente vai entender por que vocês estão passando. Tudo tem um motivo, né? E a gente vai começar aqui, olha, com a razão, tá? A razão. Então aqui, gêmeos, começa assim. Então eu vou pedir para vocês aí respirarem profundamente, se conectar com a sua divina presença. Eu sou, é o eu superior, é a sua alma, é a memória da sua alma. A nós, quando estamos aqui em vida, né, em matéria, porque vida nós estaremos sempre, mas em matéria, aqui neste momento, a gente perde, a nossa consciência humana faz a gente perder algumas memórias passadas, né? Talvez até de ontem, né? Até a gente esquece às vezes o que a gente comeu ontem. Então você imagina de outras vidas, né? De outras vivências, do entendimento. Então esse momento aqui da razão está falando aqui para vocês, olha, há momentos em que você, gêmeos, precisa usar a razão e a lógica. No mundo, no espaço e tempo, a razão intercede na preservação da vida por meio da mente prática. A razão também pode se tornar extremamente absoluta. Ela é útil, mas precisamos perceber os seus limites. Quando usa a razão, você está tentando entender a vida em termos de causa e efeito e sequência linear. Quando você começa a pensar em tudo que está passando para você, tenha toda essa sequência da causa e efeito. Por que que teve essa situação? Por que que ocasionou isso? E todas as escolhas que nós temos têm uma consequência. Então, aqui está pedindo para você ver todos os lados em questão, né, da razão, das suas escolhas, porque às vezes a gente culpa o outro, mas foram as nossas escolhas, né? E aqui está falando, se você tem um projeto que precisa de uma gestão cuidadosa, use a razão para orientar os seus passos rumo à sua concretização. Você também pode querer descobrir a causa de alguma coisa que já aconteceu.
e que você não entende ainda por que aconteceu isso. Então, quando você busca essa razão, você começa a compreender. Aqui está falando também para você examinar a cadeia de eventos em retrospectivo para você descobrir a causa. Fazer aquela reflexão, uma retrospectiva de tudo, toda essa situação. Essa situação que você está querendo entender, faça uma retrospectiva para você entender. Porque às vezes na emoção a gente fica cega, né, de algum aspecto. Estou te falando isso também. E aqui está falando que a razão ela favorece o controle, mas não o descontrole e a abertura com relação à luz e amor. Então, a razão ela favorece o controle, né? E aqui está pedindo para você pensar e refletir nessa situação aqui de visualizar, sentir a razão por meio da mente racional e lógica. A razão diz, transforme a racionalização em raciocínio sequencial. Examine paulatinamente e de maneira lógica os acontecimentos deste mundo. E a afirmação aqui para essa causa aqui da razão é: eu posso usar a razão quando preciso realizar ações práticas e lógicas. Então você pode aí colocar um papel, colocar no espelho, colocar né, para você afirmar. Eu posso usar a razão quando preciso realizar ações práticas e lógicas. Se você tem alguma dúvida numa questão, você usa aí a razão. E agora vem aqui essa mandala invertida aqui, falando do brilhantismo. Agora, quando você já tem essa busca da razão, você fez esse controle todo, o que vem? O efeito, né, que é o brilhantismo. Agora, você pode descobrir a verdade por meio da luz, amor, num lampejo da mente superior. Então, a gente começou aqui a falar aqui um pouco aqui do eu superior, né? E a mente superior, o nosso eu superior, ele governa a nossa mente superior, que é a busca da fé, que é essa busca da intuição, que eu comecei a falar aqui para vocês de intuição, que eu até falei assim, por que eu estou falando? Eu não sei. Aqui já está clareando por que eu falei. E aqui também fala que você pode confiar na sua percepção direta de si mesmo e das outras pessoas. Aqueles lampejos, sabe, Gêmeos, quando aquela primeira coisa que vem na sua mente, geralmente é o seu eu, sua mente superior falando com você, te alertando. E muitas vezes vocês não dão ouvidos. Pode fazer aí essa releitura aí, essa retrospectiva na razão, e você vai ver que todas as vezes que essa voz falou, era o caminho correto para você seguir, tá? Tá? Tô ouvindo e tô falando. Então, aqui está falando, olha, você pode confiar na sua percepção direta de si mesmo e das outras pessoas e fazer brilhar a luz amor por meio do seu coração-mente, seguindo o seu coração. Tenha coragem de viver o que você vê, como se vive, como se visse um novo paradigma. Talvez vocês enxerguem algumas coisas, vocês já viam algumas coisas desde criança, mas vocês foram taxados como sonhadores, como loucos, loucas, e começaram a entrar nesse eixo, nesse fluxo aí que todo mundo fala, não, o certo é entrar nesse paradigma, tá? Então, por isso que está falando para você ter coragem de viver o que você vê como se visse um novo paradigma. O seu brilhantismo se intensificará à medida que você se libertar dos jogos mentais, como os disfarces, as distorções ou as camuflagens. O brilhantismo é um lampejo de consciência que transcende a razão e atinge o paradoxo, a unidade de duas ideias opostas. Agora você já é capaz de viver na contradição, pois não existe contradição quando o brilhantismo da sua mente aceita os opostos. Olha que profundidade! E muitos de vocês estão vivendo nessa turbulência e não veja isso como uma coisa negativa. Isso daqui está fazendo você refletir sobre isso. E quando você entende que você tem que dar essa pausa para refletir
e organizar, vem o brilhantismo aí para vocês, tá? Agora você já é capaz de viver na contradição. Então, tem essas contradições para a gente despertar. E o que é contraditório? Para mim pode ser contraditório uma coisa e para você não, e o que você vê é contraditório, o que você vê no outro é contraditório, para o outro não, é o brilhantismo da pessoa. Então, cada um tem a sua essência. Não tente encontrar uma solução para nada, Gêmeos. Seja apenas uma testemunha amorosa das polaridades e o seu brilhantismo se destacará. É isso, gente. Então, às vezes, a gente tenta ser igual ao outro. Ah, se dá certo para aquela pessoa aquele tipo de organização, para você é de outra forma. E siga o seu fluxo, o seu brilhantismo, porque a vida, a essência, ela é isso. Nós todos somos um. E cada um é necessário nessa peça de xadrez que é a vida. Se um sai dessa peça de xadrez, causa um buraco nessa energia, nessa egrégora que a gente está buscando tanto, que esse planeta ele ascenda, né? Que ele progrida, que nós também possamos progredir juntos. E cada um tem o seu papel fundamental na existência, né? Aqui está falando, olha, veja e fale de maneira clara e direta. Visualize e sinta o brilhantismo como a luz natural de seu coração-mente. O brilhantismo diz, descubra o infinito no finito e seja um farol na neblina e nas trevas deste mundo. Dê livre curso aos desvaneios e veja a luz nas formas de todas as coisas. Todas as coisas. Até aquele ponto que a gente acha que é sombra, tem luz ali, ela pode estar ofuscada. Mas quando ela começa a enxergar essa essência, né, da contradição, de cada um ser luz no que ela tem ali de melhor, a luz ali começa a brilhar mais forte, tá? E a afirmação aqui para vocês, nesse brilhantismo, anote aí também, coloca no espelho, coloca e espalha aí. O brilhantismo se irradia no meu coração e mente, quando eu aceito os opostos. Nossa, que perfeito, que magnífico essa mensagem aqui para vocês. Já começou assim, hein, com brilhantismo, você aceitar as ideias opostas, não que você vá seguir, mas cada um tem a sua essência. A gente não pode exigir que a pessoa entenda aquilo que a gente entende. Nem sempre o que é o nosso entendimento não é o que a pessoa precisa passar, né? Cada um tem propósito nessa existência e a gente tem que respeitar. Eu peguei também intuitivamente essa leitura aqui. Vamos ver qual que é o arcano maior aqui para vocês, representando aqui a energia de Gêmeos, tá? É uma leitura atemporal, é uma leitura de tarô com terapia, tá, gente? Sempre, nossa leitura vai ser sempre um ponto de reflexão naquilo que você precisa entender e melhorar. O julgamento. Então, essa carta aqui do julgamento me fala muito, vem muito aqui de encontro sobre a razão e o brilhantismo, falando sobre os opostos também, né? A gente não pode julgar para a gente não ser julgado, né? Tem essa energia aqui também para a gente aceitar, né? Os opostos. Quando eu falo a gente, não é que eu seja geminiana, mas somos seres humanos, então cada um ter um ciclo, né? O momento agora de vocês, esse ciclo vocês estão vivenciando agora, mas daqui a pouco vai ser para cada um de nós. Cada um está num momento, né, da existência. E se você chegar aqui e você for de Gêmeos ou tem forte no mapa Gêmeos, essa leitura é a partir do momento que você chegar. Sejam muito bem-vindos aqui ao novo canal.
ao Novo Despertar, novo canal não, né? Ao canal Novo Despertar Terapias e Tarô, para quem não me conhece, meu nome é Adriana. E essa carta aqui fala do anjo, do renascimento. É um renascimento mesmo que vocês estão passando, gêmeos. E aqui está falando, olha, de dádiva, né? E esse arcano aqui, ele carrega a mensagem de que é preciso aproveitar o momento para dar espaço a uma nova vida. Renascer em um tempo diferente. Renascer em um tempo diferente. Aqui também está falando, olha, deixa um pouco de lado as cobranças e os julgamentos impostos e a vida a vida ela se torna mais plena e harmoniosa. Ouça mais a intuição, né? A gente já começou falando sobre isso, e a voz interior para receber de braços abertos novas oportunidades nessa fase. Sentimentos e ideias podem desabrochar e você pode elevar-se internamente para um tempo de alegrias. O julgamento, ele fala sobre a ressurreição, um período de milagres, dádivas e anunciações, do qual devemos seguir o nosso chamado interior. Vocês estão despertando, gêmeos. E aqui, olha, neste caso, os avisos, as intuições, as mensagens poderão chegar de muitas formas, através de música, através de alguém falando alguma coisa, de uma canção, né, uma letra. Não despreze os sinais enviados pelo universo. Isso daqui é um sinal também, tá? Pode ser questões kármicas que se apresentam para que sejam diluídas e resolvidas. Muitas de vocês estão passando por processos kármicos, aquele ciclo que ele se repete para você aprender. Processos de outras vidas e consciência das leis de ação e reação. A gente falou aqui também, né? Nessa daqui da razão, falamos aqui, volte aí, se você quiser. Então, o significado é esse, é o seu despertar, né? E vamos falar um pouco aqui sobre o seu lado espiritual, o lado amoroso, trabalho, finanças e saúde, através dessa carta, tá? Que eu vejo também como colheitas. Então, nesse aspecto espiritual, gêmeos, aqui fala que o momento é necessário para ouvir a intuição e a voz interior, tá? Então, tá vendo como que bate, né? Quando eu começo a falar uma frase no início, assim, é porque eu já estou puxando a energia do ser de luz. Então, aqui está falando de renascimento, chamado espiritual para os verdadeiros propósitos de alma e da sua missão, tá? E no amor, gêmeos, aqui está falando de reencontros de vidas passadas, tá? Talvez você está aí conhecendo alguém ou se reconectando a essa pessoa que você talvez já conhecia e você não tem a menor ideia. Pode ser numa amizade, no amor, uma renovação de amor, um ressurgimento de relação, de sentimentos, de afetos, né? E aqui está falando que não se devem julgar os sentimentos alheios da forma precipitada e errada, sem julgamentos, gêmeos. As emoções poderão trazer um novo tempo, fazendo com que tristeza e mágoas fiquem para trás. Você começa a entender todo o caminho, toda a sua dor. Hoje eu até postei no meu Instagram, eu repostei, né? Aliás, no meu story. Um homem com uma pedra nas costas colocou os braços assim para pegar a pessoa, pode ser a pessoa amada, né, uma mulher, no caso ele representando uma mulher, um casal, e ela segurando. Então ela, na visão dela, ele estava ali tranquilo, ele estava ali deitado, ele só estava puxando, mas tinha uma pedra enorme nas costas dele, sangrando as costas dele, para ele ter aquele peso, para ele sustentá-la, né, na força. E ela, naquela pedra, tinha um buraco, tinha uma cobra picando o braço dela, sangrando. Então, no caso dele, ele poderia pensar assim, poxa vida, eu estou fazendo um esforço aqui danado, ela não está
reconhecendo que eu, né, quero ficar com ela, eu estou querendo salvá-la, tô cuidando dela. E ela ali enxergando ele do outro lado, não vendo, e ela sendo picada, ela pensando também, mesma coisa, julgando ele, né? Ele ali tá ali tranquilo, tá deitado numa boa, e eu aqui sendo picada, eu querendo ficar. Então, essa postagem, ela tem vários sentidos, né? Sobre dores, sobre pesos, coisas que a gente pode soltar, que a gente pode se libertar, e coisas que a gente precisa passar, que são processos kármicos, que é doloroso, mas existe amor ali, né? Afeto, cuidado. E que a gente não pode julgar o outro, porque às vezes a gente sempre quer que o outro faça algo melhor, mais para nós, que a gente está se doando tanto, mas a gente não vê o outro lado. Veio isso daqui para mim, tá? Não sei se tem a ver, faz sentido, Gêmeos? Né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu me entrego tanto, mas a gente não sabe a dor do outro, o que a pessoa passa, né? E aqui está falando, por mais que você pode ser casado, mas a gente não conhece, né? A gente não está dentro do pensamento da pessoa. Aqui, trabalhos e finanças, falando de surpresas inesperadas, estão por vir neste momento de renovação no âmbito profissional. E para ascender, é necessário questionar-se com mais frequência e alinhar-se com o propósito pessoal. Chegada de auxílio, que haja crescimento e expansão no futuro. Tem convites, propostas para você, mensagens importantes, promoções. Vai surgir alguma coisa aí para você nesse aspecto, já está surgindo, tá? De notícias agradáveis mesmo. Nas finanças, as finanças vão melhorar, com a oportunidade desse renascimento, dessa nova forma de você enxergar a vida, as frequências melhoram, a abundância vem, tá? Então, olha, nas finanças melhora com oportunidade de renascimento. Não é uma fase boa para fazer investimentos, porém, acontecimentos inesperados e benéficos trarão alegria a você. E na saúde, a saúde anda bem, de forma geral, mas é necessário prestar atenção no coração, ao diabetes e à pressão arterial, por conta de emoções confusas, por conta dessas turbulências, né, que vocês passaram ou vocês ainda estão passando, tá? Mas tudo por conta aí, olha, do seu mental, tá? Vamos aqui, vou tirar aqui um conselho aqui para finalizar para vocês, tá? O conselho que é a espiritualidade, seus mentores, todas as pessoas que estão chegando ou irão chegar aqui no momento futuro, tá? A espiritualidade te direcionará até essa leitura. Se você não foi direcionado, é porque se você não está aqui, você não vai nem receber essa mensagem, né? Então, todos que estão assistindo é porque recebeu esse direcionamento. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, mensagem. A espiritualidade de luz pode ser o seu mentor, seu guia espiritual, seu anjo guardião, os próprios arcanjos. Vamos lá, gente. Cavaleiro de água, aqui é o cavaleiro de copas, falando aí, olha, dessa renovação, né? Apaixonar-se ou proposta de casamento, necessidade de equilibrar as emoções, esse convite aí para um evento especial, pode ser situação financeira, tá? Ou pode ser nessa situação amorosa. Cavaleiro de fogo, pode ser aí alguém entrando na sua vida repentinamente, rapidamente, né? Acontecimentos repentinos, requer atenção imediata, não há tempo a perder, reflita sobre as coisas com cuidado. Pode ser na situação financeira, amorosa, relacionamentos, né? E aqui está te pedindo para você desacelerar um pouco, tá, Gêmeos? Se você está como é que fala, nessa turbulência, é o momento de você parar e refletir todas essas situações, para você não perder nenhuma oportunidade. 4
de copas, 4 de água, fala dessa oportunidade que eu acabei de falar para vocês não perderem a oportunidade. 4 de copas, aqui alerta, se você não entrar nesse equilíbrio emocional, nesse controle, nessa organização, que está falando sobre a razão e o brilhantismo, esse julgamento, você começar a organizar o seu mental sem julgar, para não ser julgado, para você não perder essa oportunidade, tá? Por conta disso, por você perder as forças e estar aí nesse tédio, você está recebendo orientação divina na sua intuição, Gêmeos, está recebendo, tá? E aqui está pedindo para você abrir os seus olhos e eu digo ainda para você abrir os seus ouvidos, porque você está tendo intuição, sim. 8 de paus, 8 de fogo, fala de eventos se movendo em um ritmo acelerados e o atraso acabar. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que você precisa dar essa pausa para você organizar todas as suas estruturas, porque daqui a pouco você não vai ter tempo e você perde a oportunidade. 7 de água, tá? 7 de copas falando para você tomar decisões, tá? Que pode ser para muitas decisões complexas, mas você precisa organizar isso, tomar essa decisão logo. Necessidade de investigar qualquer situação que seja para você tomar essa decisão, tá? E você não pode mais adiar, tá? Momento aí de ação. Caiu duas, mas nossa. 5 de ar. Falando ali uma escolha imprudente, tá vendo? Gêmeos, você precisa se organizar, porque senão você vai meter os pés pelas mãos, tá? Então reflita, faça essa afirmação, que eu citei aqui, as 2 afirmações. Aqui tá falando, olha, no 5 de espadas, fala de uma escolha imprudente, aprenda o que puder com essa citação, analise as motivações de todos. Aí eu lembro daquela carta que a gente fala de julgar, eu lembrei daquele post que eu te falei, né, dos 2 lados, então a gente não pode julgar. Agora é o momento de você reestruturar e começar a enxergar de uma nova forma. Caiu várias aqui, mas eu vou pegar a primeira, como na leitura de vocês falaram, né? Para a gente buscar aí o primeiro pensamento, é a intuição, né? E olha só, 10 de copas, quando você segue essa intuição, quando você vai nesse primeiro pensamento, vem conquistas maravilhosas aqui para você, seu coração pleno, sua família, sabe? Uma harmonia na família, as suas necessidades emocionais e materiais estão supridas, relacionamentos confiáveis. Então siga a sua intuição, tá? Porque está tudo dentro de você, a resposta está toda dentro de você, Gêmeos. Ouça mais a sua intuição, tá bom? Beijos cheios de luz para vocês, fiquem na paz. Desculpe, então, por ontem eu não ter conseguido, mas foi isso, eu não consegui, porque além dos atendimentos que eu fiz, gratidão infinita, né? Eu fui tentar fazer a live e não deu, aí eu tive que gravar, entende? Então eu tive que usar esse computador, enfim, tudo tem um processo, tá? Fiquem com Deus, muita paz, muita luz, e vamos aí procurar coisas boas na nossa vida sem julgar o outro, para a gente não ser julgado, tá? E se a gente for julgado também, tá tudo certo. O importante é você não julgar e seguir aí essa razão, sabe, o seu coração, para encontrar esse brilhantismo aí que está dentro de você, todas as possibilidades estão dentro de você, Gêmeos. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz. Namastê.